Você já ouviu falar na expressão criança interior? Talvez essa frase desperte em você curiosidade, um certo mistério, ou até uma sensação de que isso é apenas uma ideia abstrata, uma metáfora bonita sem muita importância prática. Mas a verdade é que a criança interior é uma das chaves mais poderosas de autoconhecimento, cura emocional e transformação da vida. Dentro de cada um de nós, existe uma parte que continua a carregar lembranças, sensações e sentimentos da infância. Essa criança não desaparece quando crescemos. Ela não fica para trás como se fosse apenas uma fase. Pelo contrário, ela continua presente, moldando nossa forma de pensar, sentir e agir, mesmo que a gente não perceba. Quando falamos em criança interior, não estamos nos referindo a algo místico ou sobrenatural. Na psicanálise e em várias abordagens terapêuticas, esse conceito é usado para descrever o conjunto de memórias, emoções e necessidades que ficaram registradas em nós desde a infância. É como se tivéssemos guardado dentro do coração uma versão pequena de nós mesmos, com seus medos, alegrias, traumas, descobertas e sonhos. Essa criança pode ser saudável e confiante, mas também pode estar ferida, carente, insegura, precisando desesperadamente de atenção e acolhimento. E a forma como tratamos essa criança interior impacta diretamente a qualidade da nossa vida adulta. Pense em quantas vezes você reagiu a algo de maneira desproporcional, como se fosse maior do que a situação realmente era. Talvez um comentário de alguém tenha despertado em você uma dor enorme, um sentimento de rejeição ou até uma raiva que parecia não ter explicação. Muitas dessas reações não vêm do adulto consciente que você é hoje, mas sim dessa criança interior que guarda lembranças de quando não foi ouvida, de quando não recebeu amor suficiente, ou de quando foi humilhada, comparada ou rejeitada. É como se o passado fosse constantemente atualizado no presente, e nós ficássemos presos a padrões emocionais que nem percebemos. O mais fascinante, e ao mesmo tempo desafiador, é que a criança interior não é apenas sobre dor. Dentro dela também estão guardadas a espontaneidade, a curiosidade, a criatividade e a pureza da nossa essência. Quando nos conectamos com essa criança, reencontramos o prazer nas coisas simples, a capacidade de brincar, a imaginação sem limites, a autenticidade de ser quem somos sem máscaras. A questão é que, para acessar esse lado leve e luminoso, muitas vezes precisamos antes curar a parte ferida. E talvez você esteja se perguntando: mas o que significa, afinal, ter uma criança interior ferida? Significa que em algum momento da infância, você viveu situações que deixaram marcas profundas e que, por não ter maturidade emocional naquela época para lidar com elas, ficaram armazenadas dentro de você em forma de dor não resolvida. Não é preciso ter passado por grandes traumas para carregar uma criança ferida. Pequenas coisas que parecem banais para um adulto podem ser gigantescas para uma criança. Um pai que dizia: engole o choro, isso é frescura. Uma mãe que comparava você com seus irmãos. Um professor que te humilhou na frente da turma. Um amigo que te excluiu de uma brincadeira. Cada um desses episódios pode deixar cicatrizes invisíveis, que se manifestam hoje na forma de insegurança, medo de rejeição, dificuldade de confiar nos outros ou até mesmo perfeccionismo exagerado. É como se houvesse duas versões de nós convivendo o tempo todo. O adulto que desempenha papéis sociais, trabalha, estuda, paga contas, constrói relacionamentos, e a criança que continua lá dentro, pedindo para ser vista, ouvida e acolhida. Muitas vezes essa criança não quer nada de extraordinário, apenas sentir-se segura, amada e aceita do jeito que é. Mas quando ignoramos essa parte de nós, é como se estivéssemos constantemente correndo atrás de algo externo para preencher o vazio que ficou. Procuramos reconhecimento, validação, sucesso, dinheiro, relacionamentos. Mas nada disso parece suficiente, porque a ferida está dentro. E aqui está um ponto crucial. O processo de cura da criança interior não é sobre culpar nossos pais, a escola ou as circunstâncias que vivemos. É sobre reconhecer que sim, existiram faltas, existiram dores, e que agora, como adultos, temos a responsabilidade de dar a essa criança aquilo que ela não recebeu. Isso significa acolher nossas emoções, permitir-nos sentir sem julgamento, cuidar de nós mesmos com mais compaixão e aprender a nos tratar com a mesma ternura que gostaríamos de ter recebido. Antes de continuar, deixa eu te fazer um convite bem rápido. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita agora e já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem.
E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, a gente fala sobre psicanálise, autoconhecimento e espiritualidade, de uma forma prática e transformadora. Então já faz parte da comunidade, porque juntos vamos muito mais longe. Voltando ao nosso tema, uma das coisas mais bonitas de entender a criança interior é perceber que ela nunca desapareceu. Ela pode estar escondida, pode estar ferida, mas continua ali. E quando você se permite resgatá-la, é como abrir as portas para uma versão mais leve e verdadeira de você mesmo. Muitos adultos vivem como se estivessem desconectados da vida, sempre no automático, preocupados com problemas, responsabilidades e cobranças. Quando se reconectam com a criança interior, redescobrem o prazer em coisas simples: brincar com seus filhos, dançar sem se preocupar com quem está olhando, desenhar, cantar, imaginar. Tudo isso é mais do que lazer, é alimento para a alma. Mas é claro, nem sempre é fácil entrar em contato com essa criança. Às vezes dói. Às vezes, olhar para dentro significa relembrar situações que você preferiria esquecer. É justamente por isso que tantas pessoas fogem desse processo. Preferem se anestesiar com distrações, trabalho em excesso, vícios ou relacionamentos superficiais. Só que fugir não resolve. A criança interior continua lá, chamando sua atenção, muitas vezes através de sintomas como ansiedade, crises emocionais, depressão, dificuldade em manter relacionamentos saudáveis. Ignorar não apaga. O único caminho é acolher. E como acolher essa criança interior? Existem várias práticas terapêuticas que podem ajudar. Uma delas é a imaginação ativa, onde você visualiza essa criança diante de você e conversa com ela, oferecendo palavras de amor, segurança e compreensão. Outra é escrever cartas para si mesmo, do adulto para a criança e da criança para o adulto. A psicanálise ajuda a identificar os padrões inconscientes e a elaborar essas memórias, dando novos significados às experiências antigas. E claro, o simples ato de se tratar com mais gentileza, respeitar seus limites, validar suas emoções e permitir-se brincar e descansar, já é uma forma poderosa de cuidar dessa parte de si. A jornada com a criança interior é também um caminho espiritual, porque no fundo, a criança representa a nossa essência pura, aquela que existia antes das máscaras sociais, antes das pressões externas, antes das feridas. É o nosso estado mais autêntico. E quando conseguimos curar essa criança, voltamos a acessar algo sagrado dentro de nós. Um lugar de amor incondicional, criatividade e paz. É interessante observar como muitas vezes, sem perceber, projetamos essa criança interior nas nossas relações. Esperamos que o parceiro nos dê aquilo que nossos pais não deram. Esperamos que os amigos nos acolham de uma forma que nunca fomos acolhidos. Esperamos que o chefe nos valorize da maneira que nunca fomos valorizados. E quando isso não acontece, sentimos frustração, como se o mundo inteiro estivesse contra nós. Mas quando entendemos que a responsabilidade por curar a criança interior é nossa, paramos de projetar nos outros e passamos a nos dar o que precisamos. Isso traz um senso de liberdade enorme. Outra coisa importante é perceber que não existe uma linha de chegada nesse processo. A criança interior não é algo que você cura uma vez e pronto. É um relacionamento contínuo. Assim como cuidamos de um filho, precisamos cuidar da nossa criança interior diariamente. É um diálogo constante. O que você está sentindo hoje? O que você precisa de mim agora? Como posso te acolher? Esse cuidado contínuo vai fortalecendo a confiança interna e, aos poucos, transformando feridas em cicatrizes de sabedoria. E talvez você pense, mas isso não é se apegar demais ao passado? Na verdade, é o contrário. Quando ignoramos o passado, ele continua nos controlando inconscientemente. Quando olhamos para ele de frente, acolhemos e ressignificamos, nos libertamos. É assim que a vida pode fluir de forma mais leve, sem tantas repetições dolorosas. Se você está ouvindo tudo isso e sente que sua criança interior ainda está ferida, não se culpe. Todos nós carregamos dores. O importante é não virar as costas para ela. O simples ato de parar, fechar os olhos e imaginar você abraçando essa criança já é transformador. É como dizer: eu estou aqui agora. Você não está mais sozinho. E isso pode mudar completamente a forma como você lida com a vida. No fundo, todos nós somos adultos tentando curar a criança que fomos um dia. Essa consciência nos torna mais humanos, mais compassivos conosco e com os outros. Porque quando vemos uma pessoa reagindo de forma agressiva, insegura ou carente, podemos lembrar que ali também existe uma criança interior tentando ser ouvida. A pergunta que eu deixo para você é:
Como está a sua criança interior hoje? Ela se sente amada, respeitada e acolhida? Ou ainda espera por você? Talvez a sua próxima transformação de vida não esteja em algo externo, mas em olhar para dentro e finalmente dar atenção a essa parte tão essencial de quem você é. E lembre-se, a criança interior não é só ferida. Ela também é riso, brincadeira, imaginação, criatividade. Resgatar essa energia é resgatar a alegria de viver. E quando fazemos isso, nos tornamos mais inteiros, mais leves e, acima de tudo, mais verdadeiros.